Você sabia que Deus é o Deus da restauração? Você está precisando de restauração em alguma área da sua vida? Então, não deixe de assistir esta exposição bíblica que vai tratar do Deus da restauração. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e vamos dar prosseguimento aqui. Hoje eu vou estar falando sobre Ezequiel 37, do 1 ao 14, com o tema A Restauração do Povo de Deus, o Vale de Ossos Secos. Tá? Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui para realizar mais um Expondo as Escrituras. Que o Senhor venha iluminar a minha mente, para que eu possa, Senhor, falar as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumine a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles possam compreender e que possamos juntos praticar a Tua Palavra, pois esta é a Tua vontade, em nome de Jesus. Deus seja glorificado. Eu quero fazer um aviso. Você que está assistindo esse Expondo as Escrituras, você vai descer na descrição desse vídeo. Vai descendo, vai ter lá um lugar dito assim: faça download do resumo, do esboço em PDF. Você vai clicar, vai ser levado para o meu site. Na página você desce, quase lá no final, você vai ter lá o botão para baixar o PDF dessa exposição bíblica. Outra coisa, você já conhece aqui o canal, o meu canal aqui do YouTube? Você já tem conhecimento do meu canal? Às vezes você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece o canal. Tá aí o meu canal, eu quero pedir a você, em primeiro lugar, você já é inscrito? Então se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Também eu quero dizer a você que você tem aí vários conteúdos. Aqui essa é a minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna. E nós temos aí vários conteúdos no qual você pode acompanhar aqui o nosso trabalho, tá? Eu tenho aí a EBD Comentada Online. Se você ainda não conhece, você pode assistir às aulas da EBD, lições bíblicas CPAD adulto. Temos também o Expondo as Escrituras na primeira carta de Pedro. Olha, tá sendo uma bênção. Eu já estou lá quase no capítulo de número 4. Então você tem aí uma temática maravilhosa, estudando versículo por versículo. Tem o Expondo as Escrituras no livro de Salmos também, alguns salmos que eu já gravei. E temos também o Expondo as Escrituras em livros variados ou cartas variadas da Bíblia. Então você tem um conteúdo para estudar, você tem um conteúdo para aprender a palavra de Deus. A única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento do Senhor. Então você está convidado a participar aí do canal e ao mesmo tempo, louvado seja o nome santo do Senhor, assistir os vídeos aí do Expondo as Escrituras e da EBD Comentada Online. Eu tenho algumas indicações de vídeos que ficam aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Vamos lá, Ezequiel 37, a partir do versículo 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam o quê? Sequíssimos, estado dos ossos, sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia o quê? Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito,
Profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Introdução do nosso Expondo as Escrituras de hoje. Na mensagem de hoje, eu quero fazer uma exposição bíblica sobre a visão do Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37, do 1 ao 14. Essa visão trata do Deus que restaura o seu povo. Foi por isso que eu disse para você: será que você está precisando de restauração? Se você precisa de restauração em alguma área da sua vida, saiba que Deus, Ele é aquele que restaura o seu povo. Mas o primeiro lugar que Deus precisa restaurar, a primeira área que Deus precisa restaurar na vida de qualquer ser humano, é a sua vida espiritual. Tudo depende da nossa vida espiritual. Porque se nós não tivermos uma restauração na nossa vida espiritual, as outras áreas não vão funcionar da forma correta. Por quê? Porque nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos de orientação de Deus. Nós precisamos de direção de Deus. E como é que eu e você vamos ter direção de Deus se não estivermos com um relacionamento perfeito diante do Senhor, com o nosso Deus? Então nós precisamos, em primeiro lugar, de restauração espiritual. Engana-se quem quer buscar restauração para a família, restauração a nível da vida financeira, restauração de outras áreas. Não, a primeira coisa, e a coisa mais importante, e a coisa que eu e você devemos focar é a nossa vida espiritual. Isso é fato. Então não deixe de pensar sobre isso. Essa visão trata do Deus que restaura o seu povo. O que estava acontecendo naquele tempo? Por que Deus levanta o profeta Ezequiel? Por que Israel precisava de restauração? Falaremos da necessidade de restauração nessa mensagem, de quem opera a restauração, do instrumento usado para a restauração, do processo da restauração e do resultado da restauração. Então nós temos 5 pontos para tratar na mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre a necessidade de restauração, por que eles precisavam de restauração, quem opera a restauração, os instrumentos que Deus usa para fazer a restauração, o processo de restauração e o resultado da restauração. Então vamos lá, primeiro ponto, a necessidade de restauração. Ezequiel 37, versículos 1 e versículo 11. A mão do Senhor me levou em espírito. A parte A diz assim: Ezequiel é um profeta conduzido por Deus, tem visões de Deus. Ele não vai por sua conta e nem vê coisas da sua imaginação. No tempo de Ezequiel e de Jeremias, haviam falsos profetas que se apresentavam ao povo para falar o que Deus não mandou. Nós podemos ver isso em Jeremias 14, por exemplo, que diz: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Então, quando o texto de Ezequiel começa, e a mão do Senhor me levou, e a mão do Senhor me levantou, Ezequiel não está sendo movido por si, Ezequiel está sendo movido por Deus. Ezequiel não está fazendo de si mesmo, Ezequiel está fazendo na orientação do Senhor.
nós não podemos fazer de nós mesmos. Nós não podemos fazer o que queremos. Nós precisamos fazer o que Deus nos orienta. Ezequiel é um profeta do Senhor, dirigido pelo Senhor. Deus coloca Ezequiel em visão no meio de um vale que estava cheio de ossos. É uma visão, não é um acontecimento literal. Ezequiel teve uma visão, algo que Deus lhe mostrou. Entenda isso. Não foi algo que Ezequiel presenciou literalmente, que realmente estava ali. Era uma visão para lhe dar uma lição do que estava acontecendo em relação ao povo de Israel, para que pudesse ser entregue uma mensagem para eles. Qual o significado dessa visão de um vale cheio de ossos? Cheio de ossos. Temos a resposta quando lemos o versículo 11. O vale de ossos secos era o povo de Israel. Eles sentiam-se como ossos secos, sem esperança e cortados. Porque o versículo de número 11 o profeta, ele relata, deixa eu ver aqui, mostrar para você, Ezequiel capítulo de número 37, o versículo de número 11, eles dizem o seguinte, olha o que eles dizem. Então disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Eles estavam se sentindo cortados. Eles pensavam que para eles não tinham mais jeito, tá? Mas por que o povo estava se sentindo dessa forma? Qual era o motivo? Se nós não investigarmos, nós não vamos entender o motivo de Israel estar se sentindo dessa forma. Então nós precisamos, para entender a mensagem, porque o Expondo as Escrituras aqui propõe o seguinte, ler o texto, explicar o texto e tirar as lições do texto para as nossas vidas. Então nós estamos no caminho aqui da explicação. Precisamos entender por que eles estavam se sentindo cortados. Por que eles estavam se sentindo sem esperança. Por quê? Qual era o motivo? Quando Deus fez de Israel o seu povo, estabeleceu uma aliança com eles. Deu-lhes mandamentos para cumprir e bênçãos para desfrutar ao obedecer aos seus mandamentos. Porém, a mesma aliança que fala das bênçãos, fala das maldições, em consequência da desobediência. Em Deuteronômio 28, temos um exemplo disso. Lá, Deus fala das bênçãos, mas Deus também fala das maldições que viriam sobre o seu povo se eles o desobedecessem. Lá Deus fala de várias bênçãos para os obedientes, mas também fala de maldições para os desobedientes. Inclusive lá Deus fala que se o povo abandonasse a Deus, Deus o levaria para o cativeiro, e é justamente isso que havia acontecido. Então Deus não está fazendo nada antes de avisar. Deus disse, olha, aqui estão as condições da minha aliança com vocês. Se vocês obedecerem, vocês têm direito a isso. Mas se vocês me desobedecerem, vocês também vão ter sobre vocês isso. Porque o que é uma maldição? É a ausência da bênção. É Deus retirar as suas mãos. É Deus não abençoar. É Deus não ser conosco. Então, naquele momento ali, Deus está dizendo, vocês estarão debaixo de maldição. A minha bênção não estará com vocês. E mais, além disso, eu vou fazer desse jeito. Eu vou arrancar vocês da terra que eu dei. Porque vocês precisam me obedecer. E Israel não quis obedecer a Deus. Israel não quis dar ouvido a Deus. E era justamente isso que estava acontecendo. Deus levantou profetas como Isaías. Olha, Deus dá a eles decretos, mandamentos, estatutos, para que eles venham seguir. Deus ordena a eles que eles venham meditar nesses estatutos, ensinar seus filhos. Deuteronômio capítulo 6 vai falar sobre isso. Muito bem, também, entre outros textos da Bíblia. Tudo isso, Deus começa a ver que eles estão se desviando do caminho. Deus levanta, e eles estão se desviando como nação, como povo, numa totalidade. Não era um israelita, não eram dois, não eram três, era a nação se desviando da presença do Senhor. Imagine, isso é uma coisa muito séria. É uma coisa muito grave. Imagine se a igreja local começar, ela praticamente toda a se desviar do caminho do Senhor. Ir na contramão da vontade do Senhor. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com a igreja de Sardes. Lá no Apocalipse, quando é dito
quando é escrito para as 7 igrejas da Ásia, Jesus diz: tu tem nomes que está vivo e está morto. Espiritualmente, a igreja de Sardes estava sem vida, estava indo na contramão. A maior parte da igreja de Sardes estava indo na contramão das coisas de Deus. Então Deus, o que Deus faz aqui no tempo? Nesse tempo de Ezequiel, antes de acontecer o cativeiro, um pouco antes de Ezequiel, o cenário de Ezequiel, Deus envia profetas. Envia profeta como Isaías, envia Amós, Oséias. Amós e Oséias profetizaram para o reino do norte, tá? Isaías, Miqueias, Abacuque profetizam para o reino do sul. Então veio Miqueias, veio Abacuque, veio Sofonias, veio Jeremias, e o povo não deu ouvido. E aí o que acontece? Consequência da desobediência. Ei, preste atenção nisso aqui. Toda desobediência tem consequências. Sejam elas para logo, sejam elas para um prazo mais longo, mas vai haver consequências. Toda desobediência vai trazer consequências. E esse povo estava agora colhendo a consequência dos seus atos. O reino do norte, que eram as 10 tribos. Pastor, por que reino do norte e reino do sul? Quando Salomão morre, o reino que primeiro estava com Davi, primeiro começa com Saul, depois Davi, depois Salomão. Quando Salomão morre, o reino é dividido. 10 tribos, reino do norte, 2 tribos, reino do sul. As 2 tribos seguem a linhagem de Davi. As 10 tribos seguem outras linhagens, de outras pessoas. E aí, o reino do norte, em 722, foi para o cativeiro assírio. Por causa de quê? Desobediência. Os reis que reinaram no reino do norte eram perversos, eram maus, eram incrédulos, não obedeciam ao Senhor. Um deles foi Acabe. Lembra de Acabe? Um rei mau, um rei perverso, um rei que se deixava levar por sua mulher e também tinha um coração mau. Depois o reino do sul, Judá, não aprendeu a lição com o reino do norte e também começou a desviar-se de Deus. Mais uma vez a voz profética se levanta. Deus levanta os profetas e eles taparam os ouvidos, prenderam e mataram os profetas. Uma coisa que eu e você precisamos nos atentar como servo de Deus é olhar para os exemplos de pessoas que têm desobedecido a Deus e a consequência do que tem acontecido na vida delas. Você quer isso para a sua vida? O reino do sul observou o que havia acontecido com o reino do norte e nem assim aprendeu a lição. Nem assim eles se atentaram para se voltar para Deus. Isso é triste, porque você tem exemplos diante de você e você quer seguir os maus exemplos. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, à igreja de Corinto, ele na primeira carta que ele escreve, ele vai falar que algumas coisas que aconteceram, 1 Coríntios capítulo de número 10, se não me falha a memória, é isso mesmo, capítulo de número 10, o apóstolo Paulo ele vai falar que as coisas que aconteceram com Israel nos serve de exemplo. Nos serve de exemplo. Isso aqui que foi registrado serve para que nós não venhamos seguir o mesmo caminho que eles. E às vezes nós vemos pessoas andar por caminhos errados, tortuosos, e nós queremos seguir o mesmo caminho. O que vai acontecer? Virão as consequências. E nós vamos ter que assumir as consequências. Então, eles tapam os ouvidos, eles prendem, eles matam os profetas. Então, Deus os entrega em 586 a.C. para serem levados para o exílio pela Babilônia. E lá permanece por 70 anos. Poderia ser evitado? Poderia. Mas o povo não quis dar ouvido a Deus. O povo não quis obedecer a Deus. Deus é o Deus de restauração. Se é necessária uma restauração, é porque houve um problema para que haja uma restauração. Então, estava ali um problema e precisava de uma restauração. Só que essa restauração levaria, para começar, 70 anos. A restauração começaria, mas primeiro passariam-se 70 anos. O povo ficaria 70 anos no cativeiro. Pastor, Deus não é misericordioso, Deus não é amor, Deus não é bondoso. É, mas Deus também é justo. Deus é santo. Deus disse que eles precisavam obedecer e eles não quiseram obedecer. Então a punição é cativeiro. E é um cativeiro que vai durar 70 anos.
Agora, tem uma coisa para dizer para você. Às vezes, você cometeu algumas coisas no passado, e aí, a sua vida parece que as coisas não andam muito bem, e aí você sempre se volta para aquilo que você cometeu, e você diz assim, eu vou seguir minha vida inteira debaixo do juízo de Deus, debaixo de culpa. Ei, se você se arrependeu de fato, se você realmente confessou seu pecado, se você realmente abandonou o seu pecado, não pensando que está escondendo alguma coisa diante dos homens, porque diante de Deus você não esconde, mas se você realmente abandonou o seu pecado, pare de achar que você está debaixo de juízo de Deus. Agora, existem coisas que a gente comete que você pode levar a consequência para o resto da vida, mas isso não significa que você está debaixo de juízo. Você apenas está colhendo aquilo que você plantou. Isso não é o juízo de Deus em si que está ali todo dia sobre você. Juízo, 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 juízo. Não, Deus não age dessa forma. Então pare de pensar isso. Agora, existem coisas que às vezes a pessoa vai levar para o resto da vida. Não tem jeito. Por exemplo, só um exemplo aqui. Um homem, infelizmente, tomou a decisão de se envolver com uma outra mulher fora do seu casamento, e ele vai lá e peca com aquela mulher, e aquela mulher acaba ficando grávida. E ali, daquele pecado, nasce uma criança. É uma coisa que ele vai precisar levar pro resto da vida. Aquela criança. E a família dele, se continua com ele, se o perdoou, perdoar tem que perdoar, e a esposa continua ao lado dele, como esposa dele, e ele como esposa dela, a família ainda vai ter que também lidar com isso. Uma consequência de algo que ela não fez, mas que ela assume por causa de estar casada com ele. Ou poderia ser o contrário. Uma mulher que pecou e acaba ficando grávida, e o marido a perdoa, e ainda tem uma criança que vai estar ali junto deles porque houve um pecado. Isso é uma consequência para a vida toda. Ah, mas a criança é uma maldição? Não, a criança não é uma maldição. Mas infelizmente, um erro fez com que uma criança viesse ao mundo. E a criança não tem culpa disso, ela vai ter que ser amada, cuidada, tratada, respeitada. Mas é uma coisa que vai se levar para o resto da vida. Deu para entender? É sobre isso que eu estou falando, de consequência que se leva para o resto da vida. Dei aqui um exemplo, tem outros, tá? Nesse caso. É nessa época de cativeiro babilônico que Ezequiel está profetizando. O cativeiro já estava acontecendo. Ele atua no campo, enquanto Daniel também foi levado para o cativeiro, mas atua no palácio. E Jeremias profetizou sobre o cativeiro, mas não foi levado. Então, ele fica no meio do povo que restou em Jerusalém, vendo toda aquela ruína, vendo toda aquela destruição. É por isso que Jeremias escreve o livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias retrata como o povo de Israel ficou depois que a Babilônia veio e destruiu tudo. Deus avisou. Quantas vezes a palavra de Deus nos orienta sobre várias coisas para não fazermos e nós teimamos. E aí nós temos sérias consequências. E é isso que está acontecendo com Israel. O versículo 11 aponta que o povo não tinha mais esperança de um futuro melhor. A esperança é essencial à saúde mental das pessoas. Se você não tem esperança, você perde, você fica ansioso, você adoece emocionalmente. Por isso o sábio declarou: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Provérbios 13, 12. Ou a esperança demorada adoece o coração. Além do mais, a perda da esperança produz cada vez mais a separação de Deus. Porque quanto menos você tem esperança em Deus, mais você se afasta de Deus. Porque você não acredita que haverá uma restauração vinda pela parte dele. Você está vendo um cenário totalmente caótico, que era o que estava acontecendo naquele momento, e eles não viam saída. E esse é um grande problema que eu e você enfrentamos. Há momentos na nossa vida que nós estamos vivendo diante de situações que nós não vemos saída também. E nem sempre é por consequência de algum pecado. É a vida. É as aflições da vida, são as tribulações da vida. E aí nós não vemos saída. E aí nós começamos a perder a nossa confiança em Deus e a nossa esperança. Isso não pode acontecer. Nós temos que seguir em frente, nós temos que ir em frente, nós temos que continuar. Mas era assim que eles estavam, sem esperança. Faltava-lhes a esperança.
E por causa dessa falta de esperança, Deus toma a iniciativa e deu ao profeta Ezequiel uma visão maravilhosa, uma mensagem de esperança sobre a restauração do seu povo. O mesmo Deus que traz o castigo é o Deus que vai trazer agora também uma palavra de restauração, mostrando, ei, eu não castigo para destruir, eu não castigo para aniquilar, eu não castigo para acabar com tudo. Eu trago uma correção para que haja um arrependimento e vocês se voltem para eu, Senhor. Então, é preciso se voltar para o Senhor. E Deus usa o quê? Os momentos de dificuldade para trazer o povo, para se voltar para Ele, para depender dEle. Porque uma coisa que o pecado trouxe sobre nós é a autossuficiência. Nós queremos agir na força do nosso braço. Nós queremos realizar as coisas na nossa dependência, não na dependência de ninguém. O pecado faz com que nós venhamos achar que é um insulto para nós termos que depender de alguém, mesmo que esse alguém seja o Senhor. Então Deus permite os momentos de adversidade na nossa vida, e tem coisas que vêm por causa do próprio pecado original, doenças, catástrofes e tudo, mas nós podemos, diante dessas situações, observar tudo e dizer, meu Deus, a minha saída está em Ti. Eu preciso ter essa consciência. Se tudo está ao contrário, se a situação toda é desfavorável, por que eu vou continuar perdido se eu tenho o Senhor? Mas mesmo quando a situação for favorável, eu também tenho o Senhor. O Senhor está comigo. Lembre-se disso. Como poderia vir então a restauração? A resposta é somente pelo poder de Deus. Deus regeneraria a nação de Israel, tornando-a forte e poderosa. A profecia de Ezequiel já se cumpriu em parte. Isso aconteceu em etapas. Preste atenção nisso aqui. Primeiro, quando eles voltaram do cativeiro. Deus prometeu que eles iam sair, iam receber vida. Receberam, voltaram do cativeiro, pois o ajuntar dos ossos representou o retorno dos judeus à terra de Israel. Também já presenciamos parte desse milagre a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel. Israel se tornou nação novamente. O milagre está incompleto porque os ossos, apesar de já terem se juntado, formando um corpo, nação, ainda estão espiritualmente sem vida na sua totalidade. Por quê, pastor? Isso porque eles rejeitaram Jesus, o Messias. Mas depois da grande tribulação, eles vão reconhecer Jesus como Messias e Salvador. E a profecia de Ezequiel terá seu cumprimento total. Nós, na nossa visão escatológica, entendemos que o Senhor virá arrebatar a igreja. Esse arrebatamento será invisível, o mundo não verá. Os que estiverem mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. A partir desse momento, próximo dia começa a tribulação. E a partir da tribulação, 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio, alguns classificam de grande tribulação. No final, Israel vai pedir socorro ao Senhor, clamando pelo Messias. E aí Jesus vai se apresentar e eles vão reconhecer Jesus como Messias. E aí sim, haverá sim uma vida espiritual completa. Aí vai se cumprir totalmente a profecia de Ezequiel. Ou seja, a profecia dele é escatológica. Certa parte dela é escatológica. Depois que entendemos do que o texto trata historicamente, aprenda isso. Você nunca poderá dar interpretação de um texto, aplicar um texto sem antes entender ele historicamente. Se você pegar, ler a Bíblia, ler um texto e aplicar direto, você vai dar significado que não existe no texto. Você vai fazer uma aplicação errada. Você precisa primeiro entender do que o texto está tratando, para depois fazer as aplicações. Então, historicamente, o que significa o Vale de Ossos Secos? Israel morto, espiritualmente. Uma promessa de restauração. Restauração para voltar do cativeiro,
para poder se tornar uma nação novamente, se cumpriu, e para receber vida espiritual em plenitude. A nação toda. Não um judeu ou outro aceitando Jesus sendo igreja. Está falando de nação. E isso não se cumpriu ainda na totalidade. Não se cumpriu. Então é disso. Mas qual lições nós podemos tirar disso? Nós, igreja, que não somos Israel, que não somos os judeus. Aquele vale de ossos secos não era a igreja. Não é o povo de Deus em Cristo Jesus. Mas há momentos como comparação que nós parecemos um vale de ossos secos. Estamos sem vida. Não igreja como totalidade, mas igreja individual, pessoas, ou até igrejas locais. Não a igreja toda. Entendeu agora? Isso aqui é muito importante de entender. E aí, vamos tirar algumas lições. Mas antes disso, eu quero deixar um aviso aqui para você. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Seja membro e você vai estar contribuindo com o ministério, com o meu Ministério de Ensino. Não é inscrito. Inscrito você pode se inscrever a qualquer momento. E, se não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações. Agora tem um botão Seja Membro. Clica nele, vai ter um vídeo, vai explicar a você o que é ser membro do canal. E se você quiser, você vai estar contribuindo com o meu Ministério de Ensino. Se você não pode, contribua orando. Eu preciso das suas orações também, tá? Vamos lá, 2. Já entendemos por que precisava de restauração. Agora, quem opera a restauração? Versículos 2 e versículos 3 de Ezequiel. Em toda a Bíblia, sempre encontramos Deus operando. A Bíblia é a revelação de Deus do plano da salvação. Deus se revela e realiza seu plano usando meios e pessoas. Mas sempre quem opera é Deus. Entenda isso. Quem é o personagem principal? Deus. Sempre Deus. Não é a história de Davi, não é a história de Moisés, não é a história de Josué, não é a história de José, não é a história de Sansão, não é a história de Abraão, é a história de Deus operando através de Abraão, de Sansão, de Isaac, de Jacó, nos momentos lá que Deus estava, de José, enfim, de Moisés, de Josué. É Deus sempre operando para poder cumprir o seu plano. Para poder fazer o seu plano se cumprir. Então é Deus, o personagem principal é Deus. E tudo converge para Cristo. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento para levar a Cristo. Então entenda isso. É Deus quem age. Deus leva Ezequiel e o faz andar no meio do vale de ossos secos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então esse andar no meio é no sentido de estar ali, diante daqueles ossos. Ele não estava em cima, mas me fez andar ao redor deles, observando o que estava acontecendo. E eis que eram muito numerosos a face do vale, e estavam o quê? Sequíssimos. Deus quis que Ezequiel contemplasse o estado dos ossos. Como eles estavam? Sequíssimos. Isso aponta para a morte espiritual, falta de alegria, falta de esperança, esperanças espalhadas. Morto não come. Presta atenção, morto não come. Uma pessoa morta não vai comer, não vai se alimentar. Pessoas que estão mortas espiritualmente, elas não têm vontade de se alimentar das coisas de Deus, da palavra de Deus. Isso é seríssimo. Morto não sente, não é morte, é morto não sente, não tem sensibilidade espiritual. É por isso que você vê algumas pessoas, isso não tem nada a ver, isso não tem problema, isso não tem importância. Pode fazer e está praticando pecado e continua praticando pecado, está sem sensibilidade espiritual. Por quê? Porque está com falta de vida espiritual. A vida espiritual não está ali presente naquela pessoa. Está faltando nela a vida espiritual. E por que falta a vida espiritual? Porque falta relacionamento com Deus. E aí a natureza pecaminosa começa a se impor e influenciar mais do que a nova natureza em Cristo.
Agora, uma pessoa sem Deus, ela não tem essa nova natureza, então ela precisa de vida. Morto não age, não tem ação, não tem atitude em relação a fazer aquilo que deve fazer para Deus. Morto não tem vida, tá morto. Eu tenho uma coisa para dizer para você. A Bíblia diz que nós em Cristo recebemos uma nova vida. A Bíblia diz que a sentença que Adão e Eva trouxeram sobre si foi morte. A morte em 3 aspectos. Morte física, que veio depois. Morte espiritual, que aconteceu no mesmo momento. E morte eterna, que acontece para aqueles que partem sem Cristo. Agora para pensar. Se as pessoas que não têm Jesus estão mortas espiritualmente, nós estamos diante de um cemitério espiritualmente falando. Porque há muita gente que ainda não tem Cristo. Então nós estamos diante de um cemitério espiritual. Não igual Israel, porque Israel já tinha tido um encontro com Deus. Uma aliança com Deus. Tinha uma aliança com Deus. Mas estavam mortos espiritualmente. Naufragaram na sua confiança em Deus. Pela sua desobediência. Mas existem vidas que nunca tiveram um encontro com Jesus. E precisam ter um encontro. E estão mortos espiritualmente. E Ezequiel estava ali para proclamar a palavra do Senhor. E nós também estamos aqui para proclamar a palavra do Senhor. Para que pessoas possam receber vida. Presta atenção nisso aqui. Usando uma comparação, quem sabe você não se encontra assim também, morto. Sem vida espiritual, sem esperança, sem alegria. Qual é a área da sua vida que você está se sentindo morto? Quem sabe você está... Qual é a área que tem trazido morte espiritual para você? Porque às vezes, por causa de algumas situações da vida do dia a dia, afeta diretamente a nossa vida. Nós deixamos afetar diretamente a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. É por isso que quem serve a Deus precisa servir a Deus independente de circunstância. Se você estabeleceu no seu coração que vai servir a Deus, se as coisas estiverem fluindo, você vai ser uma pessoa que sempre vai estar longe de Deus. Por quê? Porque a vida tem altos e baixos, mas você precisa continuar com Deus nos altos e nos baixos. Está nos baixos, com o Senhor. Está nos altos, com o Senhor também. É assim que funciona. Agora, se você propôs no seu coração servir a Deus apenas nos momentos bons, então você não vai conseguir. Certo? Sem vida espiritual, sem esperança, sem alegria. Não vê como sair dessa situação. Você não está vendo? Deus é o Deus da restauração. Eu conheço pessoas que pararam a caminhada. Eu, pastor Mário Luna. Porém, outras não pararam a caminhada, mas pararam a obra na caminhada. O que é isso, pastor? Não querem mais se envolver com nada na obra. Estão sem vida nessa área. Porém, perceba como Deus continua operando. Preste atenção. Eu conheço pessoas que deixaram o evangelho. Eu conheço pessoas que estão no evangelho, mas deixaram de realizar a obra que Deus quer que eles realizem. O chamado. Eu conheço obreiros da casa do Senhor, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, que abandonaram a obra. Não abandonaram a igreja, não saíram, mas não querem mais se envolver com nada. Vão para a igreja, para o culto, chega lá, participa do culto, mas ele não se envolve mais com nada. Ele não realiza mais nenhum trabalho na obra. Ele só vai lá cultuar. E isso Deus não quer. Isso é sinal de morte espiritual. Há uma morte nessa área de trabalhar no serviço do Senhor. Por causa de alguma frustração, por causa de alguma injustiça. Mas entenda, nada justifica abandonarmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. A grande verdade é a seguinte: quando eu não realizo o que Deus me criou para realizar, eu vou me sentir frustrado, eu vou me sentir incompleto, eu não vou me sentir realizado. Realizado no sentido de estar ali fazendo aquilo que eu nasci para fazer, que o Senhor me criou para fazer. Deus me criou para adorar, Deus me criou para louvar, Deus também me criou para servir. E esse servir tem áreas específicas que Deus chamou cada pessoa. E às vezes a pessoa está lá parada. Só quer adorar, só quer cultuar. Mas como é que você consegue cultuar se você não está servindo? Então é hora de parar para pensar nisso. Volte para a fileira de batalha. Saia desse estado de comodismo. Porque Deus continua operando.
2, Deus faz uma pergunta a Ezequiel, versículo 3, e me diz: filho do homem, poderão viver esses ossos? É uma pergunta. E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Os ossos estavam sequíssimos, não havia nenhuma possibilidade de vida. Ezequiel sente-se impotente. Isso gera dependência de Deus, sabia? Porque quando você se sente impotente, você tem que depender de Deus. Paulo, quando estava ali aflito, angustiado, por causa do espinho na carne, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, ele diz que ora, e Deus responde a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o que é fraqueza? É pecado? Não, fraqueza é reconhecer a fragilidade, e isso faz com que nós tenhamos o quê? Dependência de Deus. João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. Disse Jesus: muitos de nós acreditamos que podemos realizar as coisas de Deus com as nossas forças, mas Ezequiel demonstra a sua fé e diz: Senhor, tu sabes. O Deus onisciente, onipotente está aqui e pode mudar a sua situação. Você sabia disso? Ele está aqui, ele está aí e ele pode mudar a sua e a minha situação. Quando Deus quer, ele faz. Se Deus quiser, ele muda a situação. Se Deus quiser, ele salva esse marido. Se Deus quiser, ele salva essa esposa. Se Deus quiser, ele salva esse filho, ele salva essa filha. Se Deus quiser, ele cura essa enfermidade. Se Deus quiser, ele pode permitir que essa porta de emprego se abra. Se Deus quiser, esse problema que não tem solução pode ter uma solução. Ele pode te dar aí sabedoria para poder tomar decisões para resolver esse problema. Quando Deus quer, ele faz. Agora entenda uma coisa: Deus não vai fazer o que você pode fazer. Nunca! O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Se você está desempregado, o que você pode fazer? Fazer currículos e distribuí-los. A sua parte é ir distribuir os currículos, ir procurar um emprego. Agora, Deus pode abrir a porta, Deus pode tocar no coração de alguém para poder chamar você e contratar. Agora, é claro, se você está almejando um emprego em determinada área, você tem que ter capacitação para aquela área. Deus não vai te capacitar naquilo que você pode ser capacitado. Entenda isso, estudar é com você, se preparar é com você. Você tem que fazer a sua parte. Então, às vezes, Deus fala assim: eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou te botar numa posição alta dentro daquela empresa. Você está se preparando, você está estudando, você está fazendo cursos, porque você não espere que Deus vai fazer aquilo que é você que tem que fazer. Ah, pastor, mas Deus não falou esses detalhes. Ei, isso é óbvio. Deus te deu inteligência, entendimento. Você não precisa. Deus não vai mostrar e nem vai revelar essas coisas. Você já tem inteligência. Então basta parar e pensar. O que uma pessoa para estar naquela posição precisa? Precisa de qualificação. Precisa ter determinado curso. Ah, pastor, mas eu não tenho recurso para fazer esse curso. Aí é outra coisa. Aí você vai orar: Senhor, eu não tenho recurso. E eu não tenho como gerar esse recurso. Então me ajuda, me dá uma estratégia, me dá sabedoria. O que eu vou fazer, Senhor? Porque eu preciso. Então você vai orar. Então volto para aquilo que eu disse. O que você não pode fazer, Deus faz. Agora, o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Guarde isso, tá? Isso aqui é importante você entender. Senão você vai ficar aí esperando aquilo que nunca vai acontecer. 3. Os instrumentos que Deus usa para a restauração. Então nós aprendemos a necessidade de restauração. O povo estava morto espiritual. Nós aprendemos quem opera a restauração. É Deus, não sou eu, não é você, é Deus. Agora, Deus usa para operar essa restauração instrumentos. Os instrumentos que Deus usa para a restauração. Ezequiel 37, versículo 4, 5 e 9. Vamos lá. 1. Instrumento proclamador. O profeta Ezequiel. Então, Ezequiel é o instrumento proclamador. Ele vai proclamar. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes. Profetiza. Deus manda Ezequiel profetizar. Agora vamos entender o seguinte. Temos que entender a palavra profetizar nesse contexto, nesse texto, nessa passagem bíblica. Profetizar aqui é proclamar a palavra do Senhor. É prega a palavra, minha palavra. E não tem nada
Não tem nenhuma relação com o dom de profecia do Novo Testamento. Então, profetizar nesse texto não é profecia. Dom de profecia do Novo Testamento, que nós conhecemos, igreja, não. É proclamar a palavra do Senhor. É falar a palavra do Senhor. Naquele tempo não existia a Bíblia como temos hoje. E Deus usava os profetas para anunciar a palavra do Senhor. Quando havia necessidade, se buscava os profetas para saber a vontade de Deus. Mas haviam muitos falsos profetas, como eu já mostrei em Jeremias 14:14. Hoje não precisamos buscar profecias, profetas, pois a vontade de Deus está em sua palavra. A gente chama de profeta porque a pessoa profetiza, mas na verdade é dom de profecia. Não quer dizer que seria um profeta como no Antigo Testamento. Até porque no Antigo Testamento o profeta era alguém que estava anunciando diretamente a palavra do Senhor sem erro. Então era uma profecia que não era julgada, porque era uma profecia realmente ali. Ele estava falando aquilo que Deus mandou. Estou falando dos profetas que foram inspirados por Deus. Estou falando de falsos profetas aí que apareceram na Bíblia. Estou falando de profetas inspirados por Deus, certo? Não era um dom de profecia, como nós temos hoje. Profetizar para nós, tá? Ah, outra coisa, Deus pode usar seus vasos em profecia? Pode. Nós acreditamos nisso, sim, somos pentecostais. Mas é a palavra que dá orientação de vida e não profecias. Tem gente que quer ir em lugares para receber profecia para um monte de coisa. Tudo que ele vai fazer, ele tem que ir em algum lugar para alguém profetizar para ele. Ei, a palavra de Deus é que vai dirigir sua vida, não é profecia, não. Jamais profecia vai dirigir sua vida. Porque se profecia servisse para dirigir a vida dos outros, você não ia ver tanta gente que recebeu tanta profecia por aí e um monte de coisa tá dando errado. Ah, pastor, mas é porque as profecias não foram de Deus. É. E por que elas não foram de Deus? Porque, na verdade, o que Deus tem para falar sobre aquele assunto que você quer, tá aqui, ó. Na palavra. É simples. Mas aí você quer buscar profecia. E aí você vive tendo problema. Profetizar nesse texto, para nós, igreja, é anunciar o Evangelho de Cristo. As boas novas de salvação para os nossos familiares, amigos, vizinhos, pessoas que precisam de vida. Seu marido não é cristão, então prega a palavra de Deus. Sua esposa não é cristã, prega a palavra de Deus. Seu filho não é cristão, prega a palavra de Deus. Pregue com sabedoria, veja oportunidades que possa ser pregado, mas pregue. Não adianta você chegar em casa, levantar a mão, eu determino que esse homem vai ser salvo, eu determino que essa mulher vai ser salva, eu determino a salvação do meu filho. Mas para ter salvação tem que ter pregação. A Bíblia estabeleceu isso, tem que ter pregação. Romanos capítulo 10. Como vão conhecer, como vão se converter se não há quem pregue? Tem que pregar. E não é pregar só com a boca, é pregar com a vida. Porque tem gente querendo que Deus salve o marido, mas não tem testemunho nenhum. Tem gente querendo que Deus salve a esposa, mas não tem testemunho nenhum. Tem gente querendo que Deus salve os filhos, mas não tem testemunho nenhum. Você está indo contra a pregação. Porque você está despregando com a sua própria vida que Jesus Cristo é o Senhor. Sabia disso? Seu mau testemunho. Olha Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então pregue a palavra. Pare de pensar que a pessoa vai aceitar Jesus, você levantar na mão apenas dizendo, eu determino. Você determina, mas cadê a pregação? Você vai ter que pregar. Se você não pregar, ela não vai aceitar Jesus, porque a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Pregamos com palavras e com atitudes. 2. Primeiro instrumento, proclamador, Ezequiel. Ele proclama. Ele não fala aquilo que ele quer. Ele não anuncia o que ele quer. Ele anuncia a palavra do Senhor. Ele está falando a palavra do Senhor. Para nós, igreja, seria pregar a palavra do Senhor. Proclamar a palavra do Senhor. Mas Deus não usou só Ezequiel como instrumento. Deus usa instrumentos que vivificam. Que instrumentos são esses? Justamente a palavra de Deus. Versículo 4, parte B. Ossos secos, ouviu o quê? A palavra do Senhor. Então Ezequiel tem que profetizar a palavra do Senhor. Ezequiel é um proclamador e ele proclama o quê? A palavra do Senhor.
O povo de Israel estava sentindo-se secos, sem esperança e cortados. Só a palavra de Deus pode dar vida, dar esperança, dar alegria, dar salvação, libertação, renovar as forças e mudar o quadro da humanidade. Você vai ver que Deus vai trabalhar com 3 instrumentos. O instrumento proclamador, a sua palavra e o seu espírito. Ele faz uma junção desses instrumentos e ele usa isso para poder operar. Então Deus usa o instrumento proclamador, Deus usa a sua palavra e Deus usa o seu espírito. Isso é lindo. Deus cria uma harmonia aqui. Homem, palavra e espírito. Não adianta o proclamador, não adianta o proclamador querer proclamar a palavra dele. Não vai haver vida. Não adianta porque a palavra dele não tem poder. Não adianta o proclamador proclamar a palavra do Senhor, mas não proclamar na unção do Espírito de Deus. Também não vai haver vida. Então ele precisa proclamar a palavra do Senhor e na unção do Espírito de Deus. Porque caso contrário, ele também... E não adianta ele dizer, não, eu estou proclamando na unção do Espírito de Deus. Mas está proclamando o quê? A palavra. Porque às vezes ele está lá, falando em línguas, entendeu? Sentindo a presença do Senhor, mas não está falando a palavra. Se ele não está falando a palavra, não vai haver vida. Depende de tudo junto. Segundo instrumento que vivifica é o Espírito Santo. Versículos 5 e 9. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, Ezequiel é o instrumento proclamador, e tem os instrumentos vivificadores, ou que vivificam, palavra e Espírito. Quando Deus fez o homem, em Gênesis 2:7, ele soprou o fôlego de vida para ele tornar-se um ser vivente. Primeiro, Ezequiel proclamou a palavra diante do vale de ossos secos. Houve um ajuntamento e foi feito um exército, mas faltava o quê? Vida. A palavra bota as coisas tudo no seu devido lugar. Vai colocando tudo no seu devido lugar. Vai colocando tudo no seu devido lugar. A minha palavra não bota nada no lugar, mas a palavra de Deus vai botando tudo no seu devido lugar. Suas emoções, seus pensamentos. Tudo ela vai colocando no seu devido lugar. Deus não quer um exército morto espiritual, Deus quer um exército vivo. Ezequiel profetiza para que o Espírito Santo opere e traga vida. O Espírito trazer vida. É por isso que se eu prego a minha palavra, não a palavra de Deus, se eu falo que não está... Eu leio o texto, mas eu dou aplicações que não é o que o texto está dizendo, o Espírito não traz vida. Porque o Espírito vai usar a palavra de Deus para gerar vida. O instrumento que o Espírito usa é a palavra de Deus. Ele é um instrumento que usa a palavra de Deus. E agora? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o instrumento que Deus usa para trazer vida, ele usa a si mesmo como instrumento também. Porque o Espírito é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus. E a sua palavra tem autoridade, traz vida. Mas aí eu quero falar algo que não é o que está ali no texto, não é o sentido do texto. Aí não tem vida. Pode ter choro, pode ter grito, pode ter levantar as mãos, mas não vai haver vida. Vai embora e vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus não foi realmente anunciada do jeito que ela está ali. Isso é importante eu entender e você entender. Eu quero deixar um aviso aqui para você. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno!
Deus seja louvado, seja aluno do curso livre de teologia. Nós estamos falando tanto aqui sobre conhecer a palavra, pregar a palavra, falar da palavra. No curso livre de teologia, você vai estudar a palavra de Deus. E agora, você tem uma grande oportunidade de conhecer o curso no módulo grátis. Você não paga nada. Aqui na descrição do vídeo, você tem aí um link que você clica, vai lá e se inscreve no módulo grátis e assiste. Terminou o módulo grátis, gostou? Seja aluno. Como pela bondade de Deus, eu também sou aluno fazendo uma reciclagem, apesar de também ser um professor. Mas eu não sou professor desse curso de teologia no momento, tá bom? Só para você saber. 4. O processo da restauração. Então nós vimos a necessidade da restauração. É Deus quem opera a restauração. Os instrumentos da restauração. Ezequiel como o proclamador, o Espírito Santo e a palavra, e agora vamos ver o processo, porque às vezes as pessoas querem restauração, mas elas não querem esperar o processo, elas não querem passar pelo processo de restauração, tem que passar. Preste atenção, uma casa está toda destruída, ela foi construída bem, aí de repente ela vai sendo usada, ela começa a ficar destruída, tá? Com várias coisas para fazer reparos, e agora tem que passar por um processo de restauração. E dependendo da situação que a casa está, a família tem até que sair de dentro da casa para poder fazer a restauração que a casa precisa. Olha que situação. Então, é por isso que o cristão ele tem que ter manutenção diária de vida, espiritualmente falando. Assim como ele tem que comer, assim como ele tem que beber, assim como ele tem que tomar banho, assim como ele tem que se cuidar, ele também tem que cuidar da vida espiritual. E muitas vezes a gente não prioriza a nossa vida espiritual. Ela é importantíssima. Assim como eu tenho que cuidar da minha vida material, do meu corpo físico, da minha alimentação, do meu descanso, sono e tudo, você vai ver que temos sérios prejuízos quando abrimos mão de coisas importantes. Se você não dorme o tempo que deve dormir, se você não come o que deve comer, alimentação saudável, você vai ter sérios problemas na sua vida. Se você também não se alimenta espiritualmente, se você não cuida da sua vida espiritual, você também terá sérios problemas. Problemas que vão interferir, inclusive, na sua vida como um todo. Então nós precisamos nos atentar para isso. Processo da restauração. Então profetizei como se deu ordem. E houve um ruído, enquanto profetizava, e eis que se fez um reboliço, barulho de ossos batendo em osso. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Preste atenção. Não era um vale cheio de ossos sequíssimos. De repente ele começa a profetizar, proclamar a palavra do Senhor, ossos secos. Assim diz o Senhor. Então ele está falando aquilo que a palavra de Deus, aquilo que Deus mandou ele falar, que é a própria palavra. Com isso começou a ver osso batendo em osso, se juntando, e aí vai sendo colocado cada um no seu devido lugar. Imagine os ossos do corpo humano, cada um sendo colocado no seu devido lugar. E junto disso vai crescendo nervos, vai crescendo carne, vai crescendo pele, vai se estendendo tudo. Você está vendo? Esse é o processo. Então profetizei como me deu ordem. Ezequiel profetiza no vale. Ele obedece uma ordem de Deus. Quem dá a visão do vale é Deus. Quem conduz Ezequiel diante do vale é Deus. Quem manda Ezequiel profetizar no vale é Deus. Tudo é Deus. A honra é de Deus. A glória é de Deus. Sabe por que muitas vezes as pessoas continuam mortas espiritualmente, frustradas, sem esperança, sem alegria, sem salvação? Porque falamos o que achamos e não o que a palavra de Deus diz. Nós não nos empenhamos a estudar para ver de fato o que aquele texto diz, para pregar o que o texto diz, não o que nós queremos que o texto diga. Muitas vezes eu tenho uma ideia na minha cabeça e eu estou procurando um texto para dar base à minha ideia. Está errado! O tema não vem da minha cabeça, o tema sai do próprio texto. Então eu vou falar o que o texto diz, não o que eu quero que o texto diga. Quando eu imponho a minha vontade ao texto, deixa de ser a palavra de Deus e passa a ser a minha palavra. E a minha palavra não traz alegria, a minha palavra não traz esperança, a minha palavra não traz salvação. Minha palavra não traz restauração espiritual. Ah, pastor, mas tem pessoas que falam palavras que não são a palavra de Deus e a pessoa fica alegre. Eu estou falando de restauração espiritual, eu não estou falando de nada humano. Estou falando de sentimento humano aqui. Eu estou falando de agir de Deus, operação espiritual. É outra coisa. Eu posso falar algumas coisas que alguém fique feliz, tudo bem.
Mas eu tô falando de restauração espiritual. Quando eu tô pregando, aí é hora de falar a palavra de Deus, não a minha palavra. Eu não recebi a oportunidade para falar a minha palavra, e sim a palavra de Deus. E se eu vou contar alguma experiência, algum testemunho meu, esse testemunho tem que estar alinhado ao que o texto diz, apenas para trazer uma clareza. Você quer usar ilustração na pregação? Você pode usar, desde que ela venha trazer uma clareza maior àquilo que você está pregando. Agora, se o seu testemunho, se a sua ilustração não tem nada a ver com aquele texto, esquece, tira isso, arranca isso e não fala, porque você não vai contribuir, muito pelo contrário, você vai trazer confusão na mente das pessoas. E Deus não quer isso, tá? Por que falamos o que achamos e não o que a palavra de Deus diz? Deus não tem compromisso com a nossa palavra e por isso ela não se cumpre. Entenda uma coisa, não é porque Deus usa pessoas, não é porque alguém tem um dom de profecia, recebeu o dom de profecia, que ele pode achar que qualquer coisa que ele dizer, Deus vai assinar embaixo. Não, eu sou profeta. Ele vai dizer assim, né? Eu sou profetisa. Não, o que eu falar, Deus assina. Eu sou pastor. O que eu falar, Deus assina embaixo. Não. Certa feita, Davi queria construir um templo para o Senhor, uma casa para Deus, colocar a arca lá. E ele vira para o profeta Natan e diz que ele quer construir. E Natan vira para ele e diz assim, vai lá, constrói, o Senhor é contigo. Só que Natan sai da presença de Davi e Deus diz para Natan, volta lá e diz para ele que ele não vai construir não. Então, Natan era profeta. Mas naquele momento Natan falou algo do seu próprio coração. Não é que ele estava profetizando da carne, não era o momento de profecia aquilo. Mas ele dá uma opinião, só que Deus não queria que Davi construísse. Então isso prova que mesmo Natan sendo profeta, nem tudo que ele falava era a palavra de Deus. Naquele momento foi a palavra dele, foi uma decisão dele, uma opinião dele. E Deus disse, não, ele não vai construir. Então você que Deus usa, não pense que todas as vezes que você fale qualquer coisa, que é Deus usando você. Às vezes é uma coisa sua, é você falando. Então tenha discernimento quando você vai dizer algo que Deus mandou e quando você vai dizer algo que é você falando. Por exemplo, eu posso estar na igreja pregando e eu posso olhar para algumas pessoas e ter vontade. Poxa, eu queria tanto que Deus desse vitória para aquela irmã, para aquele irmão, até pessoas que a gente sabe que tem determinadas necessidades. Isso é o meu coração. Só que isso não é a palavra de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Essa é a minha vontade. Então eu tenho que ter muito cuidado entre a minha vontade e a vontade de Deus. E aí eu não posso usar a minha vontade para poder falar e achar que Deus vai assinar. A minha vontade é que Deus... Aquela irmã vive de aluguel há tanto tempo, está sofrendo. A minha vontade é que Deus dê uma casa própria. Irmã, levanta a mão aí que eu vou profetizar. Receba uma casa própria em nome de Jesus. Essa foi a minha palavra. Sabia disso? E a irmã espera 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. A irmã parte e a casa não aconteceu. Por quê? Porque era a minha vontade. Eu transformei a minha vontade na palavra de Deus. Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A minha vontade é a minha vontade. Então, cuidado. Se você vai levantar e vai dizer para alguém, assim diz o Senhor, tenha certeza que é Deus que está falando por meio da tua boca. Caso contrário, não fale nada. Fique quieto, fique quieta, porque você não vai trazer frustração para ninguém e nem vai trazer consequências sobre a sua vida por falar em nome de Deus aquilo que ele não falou. No Antigo Testamento, quando um profeta se levantava para falar em nome de Deus aquilo que ele não tinha falado, ele era digno de morte, ele tinha que morrer. Olha só o que nós estamos buscando para a nossa vida. No Antigo Testamento ele era digno de morte. Isso quer dizer que era um pecado gravíssimo. Tem pessoas falando em nome de Deus um monte de coisa que Deus não falou. Ei, existirá consequências. Cuidado, cuidado, cuidado. Também não respeitamos, entenda, Deus não tem compromisso com nossa palavra e por isso ela não se cumpre. Também não respeitamos o tempo do processo. Tem pessoas que falam aquilo que Deus não mandou falar. Outras pessoas não respeitam o tempo do processo. Querem que as coisas aconteçam da noite para o dia. Deus não age no nosso tempo e nem do nosso jeito. Ouvimos um ruído, Ezequiel ouviu um ruído e já achamos que a obra está feita. Percebemos um reboliço com ajuntamento de ossos e achamos que a obra está feita. Percebemos nervos e carne crescer e achamos que a obra está feita. Vemos pele e tudo parece belo e pensamos que a obra está feita.
A obra de Deus tem etapas, mas quem produziu tudo isso foi Deus. Não adianta querer imitar ruídos, reboliços, ajuntamento com nervos, carne, pele, estando tudo belo. Se não tiver o Espírito para dar vida, tudo vai continuar da mesma forma. Por quê? Porque não havia neles Espírito. E aí nós estamos presenciando muito barulho. E eu não estou dizendo que não possa haver barulho. Mas a gente está presenciando muito barulho. E no final das contas as pessoas vão e continuam as mesmas pessoas. Então tem reboliço, tem barulho, tem tudo. Só não tem o Espírito. Por quê? Porque aquilo não está sendo feito pelo Espírito. Não é um mover do Espírito. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos fabricando o mover de Deus. Nós estamos imitando o mover de Deus. Nós já presenciamos o mover de Deus em algumas vezes, e aí nós já aprendemos mais ou menos como é que algumas coisas acontecem, e aí nós queremos reproduzir aquilo. E aí a gente quer fazer gente chorar, gente gritar, gente pular, através de palavras de impacto, jargões, e elas vão para casa e continuam a mesma coisa. Não tem transformação, não tem mudança, não tem nada. Eu recentemente estava pregando numa igreja sobre esse texto, Ezequiel 37. Preguei sobre esse texto. Deus faz como quer. E também preguei sobre um outro texto, numa outra igreja. E eu estava pregando a palavra do Senhor. Pregando a palavra do Senhor. Pregando a palavra do Senhor. E sabe o que aconteceu? No final, eu fiz o apelo. E veio uma vida à frente, chorando. E depois do culto, nós tivemos uma conversa. E ela disse para mim assim: pastor, eu era irmã da mesa do círculo de oração. E quando eu orava por aquela irmã, por aquela vida, Deus me fazia entender que ela queria tirar a vida dela. E ela confessou diante de mim, diante de algumas pessoas, que ela já tinha pensado em fazer isso, tirar a vida dela 5 vezes. Agora fala para mim, imagine se eu vou para lá para pregar a minha palavra, para falar o que eu acho sobre o texto e não o que o texto diz. O Espírito Santo não teria ido lá tocar no coração dela, porque o Espírito Santo não tem compromisso com a minha palavra, com a palavra do Senhor. Então cuidado. Você às vezes pode estar perdendo a oportunidade de ver vidas serem transformadas, salvas, de fato. Não emoção. Ei, não procure performance na pregação. Não ache que a sua pregação é bem sucedida porque pessoas estão chorando, gritando, pulando. Nada contra. Pode acontecer isso, pode acontecer. Mas sabe quando a pregação realmente está atingindo o objetivo? Quando vidas são transformadas, quando vidas são libertas, quando vidas aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Pode até ser que em alguma mensagem ninguém aceite Jesus, mas vidas vão sair dali transformadas. Então não ache que a aprovação do seu ministério está no barulho que é feito. Não. A aprovação daquilo que você faz está na transformação que é realizada. É muito diferente uma coisa da outra. 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Por que o Espírito entra? Porque Ezequiel está profetizando a palavra do Senhor. O Espírito não entra se não for a palavra do Senhor e por ordem do Senhor. E viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Agora entra em atividade o Espírito de Deus. Ezequiel profetiza para que o Espírito Santo opere e ele traz vida. É o Espírito quem regenera, santifica e aviva. E ele usa a palavra também. Quando proclamamos a palavra de Deus, ela gera fé, que traz arrependimento. O arrependimento traz o perdão de Deus e o perdão de Deus traz a regeneração. Vida! Um novo nascimento, João 3. Isso é vida espiritual. Pois sem Jesus estávamos mortos em nossos pecados. Estávamos. Quem não tem Cristo está morto espiritualmente, está. Efésios 2:1. E ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É por isso que eu disse que nós vivemos entre um cemitério espiritual. Porque há muita gente que não aceitou Cristo ainda, que estão mortos espiritualmente.
Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, a vida eterna. João 10:10. Uma vez vivos espirituais, precisamos ter uma vida santificada. Recebemos vida, agora vamos viver para agradar a Deus. Muitos estão preocupados com dons espirituais como prova de espiritualidade. A igreja em Corinto tinha entre seus membros 9 dons, mas os crentes lá eram carnais. Viviam em contendas e disputas. Isso prova que dons espirituais são apenas ferramentas para fazermos a obra, mas não garantem espiritualidade. Ninguém é tido como alguém espiritual, maduro na fé, por causa de dom espiritual. A igreja de Corinto tinha dons espirituais, mas não tinha maturidade. O que nos leva à santificação é o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então tá aí, fruto do Espírito. E ele bota amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E dá 9 aqui também. Apesar que os dons espirituais são mais de 9. Ali na igreja de Corinto tinha os 9. Mas há mais dons do que 9 dons nesse caso. A Bíblia fala de mais dons do que 9. Certo? Então, é isso que vai medir a espiritualidade de um crente. É isso que o crente tem que buscar. Primeiro, amor. A virtude principal. Dela é gerada todas as outras. Alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? É paciência estendida. É ir mais. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é muito importante. 5. Então nós entendemos aí o processo. Tem um processo. Não imite o processo. Não adiante o processo. Não fale de acordo com as suas palavras, porque o processo não vai acontecer. Tá? O resultado da restauração. 37, versículo 6, 12 ao 14. E porém nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém vós o espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. É Deus quem opera a restauração usando o instrumento proclamador, o profeta Ezequiel, e os instrumentos vivificadores que são a palavra e o seu espírito. O resultado foi maravilhoso, pois onde havia morte, agora existe o quê? Vida. Ezequiel não gera vida, ele proclama vida. Ei, preste atenção, eu não gero vida, eu proclamo vida. Quem gera vida é o Senhor. Eu não gero vida, eu proclamo vida, eu prego a palavra de Deus, eu anuncio a palavra de Deus. É por isso que eu preciso ser fiel ao que o texto diz, porque aí sim o Espírito Santo entra em ação e convence o pecador, ou convence as pessoas da necessidade de mudança, e vai produzindo nelas um caráter, vai produzindo nelas fruto do Espírito Santo. Ezequiel não gera vida, ele proclama a vida. Deus diz o que vai fazer e faz. Deus fala e cumpre. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Que história é essa de dizer, assim mandou dizer o Senhor para você, isso. Passa-se tempo e nunca acontece. E aí vai dizer para poder se justificar, mas é porque a pessoa não teve fé. Em que momento você disse para ela que era condicional a fé dela? Quantas vezes Jesus curou sem precisar da fé da pessoa? Ele tanto curou em resposta da fé, como também houve vezes que a pessoa não demonstrou fé. O texto não fala de fé. Então nós entendemos que não houve ali naquele momento pedindo que houvesse fé para a cura. Houve momentos que sim, houve momentos que o texto não fala sobre isso. E aí? E aí você vai e fica pensando, quem faz é o Senhor. Deus fala e Deus faz. E aí a pessoa diz, não aconteceu porque você não teve fé. Mas não tinha condição na sua profecia. Você não disse, olha, se você crer, se você acreditar, se você confiar, eu vou falar. Não, você virou e falou, quantos dias? Daqui a 15 dias vai acontecer isso. E aí não acontece, para se justificar, você diz que foi falta de fé. Ou seja, você joga a culpa em cima da pessoa. Isso é a maior maldade que alguém pode cometer. Porque você esmaga espiritualmente a vida daquela pessoa. Deus está vendo isso. É melhor que você não abra a sua boca para falar em nome de Deus o que Deus não falou e depois jogue na conta da pessoa para poder ficar bem. Eu até acho que a igreja tem negligenciado a posição da questão de examinar aquilo que é, julgar a profecia para ver se de fato vem da parte de Deus. Porque se julgasse,
Não profeta, profecia. Se não vem da parte de Deus, dizer, olha, irmão, isso aí não vem da parte do Senhor, não. Isso ajudaria muito as pessoas a parar de falar o que quer, porque as pessoas usam o nome de Deus e em nome de Deus elas falam tudo o que elas querem. E muitas vezes elas não falam nada que vai contra a Bíblia no sentido de uma heresia direta. Mas elas prometem uma coisa que Deus não prometeu. Irmão, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Irmão, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E Deus não faz nada. Deus não faz nada, porque não foi Deus que falou. Eu creio que Deus fala, eu creio que Deus faz, eu creio que Deus usa servos dele. Mas quando Deus fala, ele faz. Deus diz o que vai fazer e faz. Ele não tem duas palavras. 12. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus prometendo. Ezequiel leva essa proclamação de esperança para aqueles que estavam sem expectativa de vida. Deus os chama de povo meu e diz que eles vão voltar do cativeiro para a terra que receberam por herança da parte de Deus. Isso se cumpre? Se cumpre, eles voltaram. É só você ler o texto que você vai ver que se cumpriu isso. Essa parte aí da profecia se cumpriu. O que não se cumpriu ainda é porque é no final, mas vai se cumprir. Tudo que Ezequiel falou é da parte de Deus. 13. E sabereis que eu sou o Senhor, eu, o Senhor. Quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Veja que tem ênfase aí duas vezes. Eu. Quando eu, Senhor, quando eu abrir, quem vai abrir é o Senhor. Quem vai fazer é o Senhor. Quem vai operar é o Senhor, não sou eu. Eu só proclamo aquilo que Deus diz que faz e que vai fazer. E é por isso que em nome de Deus eu não posso falar o que Deus não falou, porque não vai acontecer. E é por isso que em nome de Deus eu não posso dizer o que a palavra dizer em relação à palavra aquilo que não está escrito aqui, o que não é o sentido do texto. Não é o que o texto diz. Entendeu? 14. Deus enfatiza que é Ele operando e restaurando a vida do seu povo que estava morto espiritualmente e nacionalmente, tá? 14. E porém em vós o meu espírito e vivereis. Olha só quantas coisas Deus vai falando. E vos porei na vossa terra. Deus só vai falando e reafirmando, falando e reafirmando, falando e reafirmando. E sabereis que eu, de novo, eu, o Senhor disse isso e o fiz, diz o Senhor. Eles receberão o Espírito, por isso terão vida e voltarão para a sua terra. Deus conclui reafirmando o que ele disse e o fez. Quando Deus quer, ele diz e ele faz. Quando Deus quer, ele diz e ele faz. Deus faz. Quando Deus fala, ele faz. Então não fale em nome do Senhor, já que a palavra está voltada muito à questão da profecia. E nós sabemos que profecia nesse texto é proclamar a palavra do Senhor. Mas se nós formos levar lá para o Novo Testamento, para a profecia, no sentido de uma comparação, vamos profetizar. Quem tem o dom de profecia, profetiza a palavra do Senhor. Aquilo que Deus disse, não o que você quer dizer. Não o que você quer que aconteça, e sim o que Deus diz. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Deixa eu deixar um aviso aqui para você. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Seja membro e abençoe o nosso Ministério de Ensino. Clique no link Seja Membro e aí você vai ter lá um vídeo que vai te explicar o que você vai ganhar sendo membro nesse caso e aí colaborando com o meu Ministério de Ensino. Pastor, eu não posso, ore por mim. Colabore com o meu Ministério de Ensino orando, porque eu também preciso muito das orações. Você já se inscreveu no canal? Se inscrever não tem nada a ver com ser membro. Você já ativou o sininho das notificações? Você já deu um like nesse vídeo? Tem que dar um like. Não esqueça disso, isso é importante, tá bom? Louvado seja o nome santo do Senhor. Conclusão. Eu quero finalizar essa mensagem com a pergunta que Deus fez a Ezequiel. Ezequiel 37:3 diz: E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Para Ezequiel era impossível e também é impossível para mim.
mas para o Senhor nada é impossível. Lucas 1,37. A minha palavra não pode dar vida, dar alegria, dar esperança, dar salvação, mas a palavra do Senhor pode. Deus nos quer como Ezequiel, profetizando a sua palavra, proclamando a sua palavra. E se você tem o dom de profecia, e se Deus realmente mandou você falar alguma coisa, fale aquilo que Deus mandou você falar. Esse mundo está em trevas e precisa de salvação. Precisamos anunciar que Jesus morreu para dar salvação. Deus também quer nos restaurar para nos usar. E se você crê nessa palavra, receba a salvação. Tem alguém para Jesus? Talvez você esteja assistindo esta exposição bíblica e ainda não aceitou Jesus. Levante a sua mão para Cristo nesse momento. Aceite Jesus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga que aceitou Jesus numa pregação na internet, assistindo o programa Expondo as Escrituras. Não precisa nem falar o meu nome, não. E pergunte ao pastor o que você precisa fazer. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nesta hora. Tem algum cristão que precisa de alegria? Precisa de esperança? Precisa de restauração na vida espiritual? Vamos orar? Eu quero orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, foi falado aqui, Senhor, nesta mensagem sobre a restauração que o Senhor opera. O Deus da restauração. O Deus que restaura o seu povo. Eu quero pedir restauração na vida das pessoas que estão me assistindo. Eu não sei se é na área familiar, se é na área espiritual, se é na área financeira, se é na área da saúde, Senhor. Eu não sei, Senhor, se é no relacionamento entre pai e filhos, se é no relacionamento, Senhor querido, entre o casal. Eu não sei, Pai querido, especificamente do que se trata, mas eu quero pedir restauração, de repente, nessa posição que essa pessoa tem na tua obra, que no momento não está atuando. Eu quero pedir que o Senhor venha incomodar vidas que estão paradas, vidas que largaram as fileiras de batalha, Senhor, e não estão exercendo, Senhor, a função que o Senhor deu, que o Senhor determinou que elas venham fazer, que o Senhor chamou. Quanta gente se levantando para fazer coisas que não tem chamado para aquilo, mas outras que o Senhor tem chamado e que estão paradas, Senhor. Levanta, Senhor, nesta hora. Levanta neste momento. Levanta, Senhor querido. Tira, Senhor, essa frieza espiritual. Tira essa mornidão espiritual, Senhor. Tira esse comodismo espiritual. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa restaurar vidas nesse momento e que possa haver testemunho de bênção, que possa haver testemunho de vitória. É o que eu creio, confio e espero em nome de Jesus. Se você proclamar a palavra de Deus na sua casa, você verá transformação dentro do tempo de Deus, da hora de Deus. E se você receber alguma vitória em relação a tomar atitudes de acordo com o que você aprendeu aqui, deixa aí na descrição do vídeo, conte o seu testemunho e fale: pastor, o Senhor fez isso, porque eu tomei essa e essa atitude. Conte o testemunho. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, aqui ao lado, a playlist, para você poder assistir aí. Estou deixando uma orientação de vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa Expondo as Escrituras.